E se as respostas para, sei lá, a ansiedade e os conflitos que todos sentimos no dia a dia estivessem escondidas num livro com mais de 150 anos? Parece estranho, não é? Pois bem, hoje vamos espreitar o Evangelho segundo o Espiritismo. O objetivo é perceber como é que os seus ensinamentos sobre humildade, perdão e propósito podem de facto ser uma espécie de mapa, um guia muito atual para as nossas vidas. Ora bem, o nosso roteiro para esta análise é simples. Primeiro vamos recuar até à sabedoria antiga. Depois vamos ver as três grandes revelações divinas. A seguir um ponto fundamental, a luta entre o orgulho e a humildade. Passamos para a máxima principal, fora da caridade não há salvação. E terminamos a explorar a ideia da vida em dois mundos. Parece-vos bem? Então, vamos a isso. Vamos então à primeira parte. A sabedoria antiga revisitada. Para percebermos a mensagem deste livro, temos mesmo de ir lá atrás, muito antes do século XIX. Porque, na verdade, as suas ideias não surgem do nada. Elas estão ligadas a uma busca filosófica que é, bem, intemporal. E esta é a grande questão que o livro nos coloca. E se a chave para os desafios que enfrentamos hoje estivesse, de alguma forma, na sabedoria antiga? A ideia aqui é que a mensagem do Evangelho não é uma coisa que apareceu de repente. Não. Ela é vista como o culminar, o ponto de chegada de uma sabedoria que foi sendo construída, milénio após milénio. E olhem que interessante, o próprio livro aponta para Sócrates e Platão como precursores, é verdade. Séculos antes de Cristo, estes filósofos já falavam da imortalidade da alma, da existência de um mundo para lá do corpo, e estas ideias são vistas como a base, o alicerce filosófico que preparou o caminho para o que viria a ser a mensagem cristã. Muito bem, avançamos agora para a segunda parte, as três revelações divinas. Aqui vamos perceber a estrutura histórica que o livro nos apresenta, a forma como a lei moral foi, digamos, revelada à humanidade por etapas. Então, como é que isto se desenrola? A obra fala de três grandes momentos. O primeiro é com Moisés, que nos traz a lei e a justiça. É a base de tudo. Depois veio Cristo, que pega nessa lei e a leva a um outro nível, o do amor e da caridade. E por fim, o Espiritismo, que se posiciona como a terceira revelação, trazendo a explicação e a consolação. A ideia é que uma constrói em cima da outra, num processo contínuo. E atenção, o ponto fundamental aqui é que esta terceira revelação não vem destruir nada do que veio antes. Pelo contrário, a citação é clara: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Ou seja, o objetivo é desenvolver, completar, explicar de forma clara aquilo que o Cristo disse muitas vezes através de parábolas, de uma forma mais, vá lá, simbólica. Chegamos agora a um ponto central, o orgulho contra a humildade. O livro identifica este conflito interno como a verdadeira raiz de quase todo o nosso sofrimento. Bem, esta frase, bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Acho que toda a gente a conhece, certo? Mas é talvez das mais mal interpretadas. Vamos lá ver o que o livro nos diz sobre ela. E a explicação muda tudo. Pobres de espírito não tem nada a ver com falta de inteligência ou de cultura. Nada disso. Refere-se, sim, aos humildes. Aquelas pessoas que reconhecem a sua pequenez perante o divino, que não se acham superiores a ninguém. É uma qualidade moral, não intelectual. E o contraste não podia ser maior. De um lado temos o orgulho, a revolta, a tendência para ver o mal só nos outros, a fonte da raiva, da impaciência, o pai de tantos vícios. Do outro, a humildade, a submissão a Deus, o foco em ver os nossos próprios defeitos, a condição para sermos felizes. No fundo, é a humildade que nos nivela, que nos faz ver os outros como irmãos. Quando percebemos isto, as bem-aventuranças transformam-se numa espécie de roteiro para a felicidade, não é? Exaltam virtudes como a brandura, a misericórdia, a paciência. E o que é que todas elas têm em comum? São todas filhas da humildade. Sem humildade, nenhuma delas consegue de facto florescer. E tudo isto leva-nos à quarta parte, que é, se calhar, o pilar de toda esta obra. Fora da caridade não há salvação. É o princípio moral máximo, a verdadeira chave para a tal salvação espiritual. A frase é esta, direta, sem rodeios. Fora da caridade não há salvação. É a máxima central, a condição essencial para o progresso do espírito. Ok, mas o que é caridade aqui? É importante percebermos que não se fala só de ajuda material. É muito mais do que isso. A caridade, segundo o Evangelho, tem três pilares. Benevolência para com todos, ou seja, querer bem a toda a gente. Indulgência para com as imperfeições dos outros, isto é, ter tolerância. E, claro, o perdão das ofensas. No fundo, é a lei do amor em ação. E como é que se pratica isto no dia a dia? Não é preciso fazer coisas extraordinárias. Às vezes, a maior caridade está nos pequenos gestos. Por exemplo, ouvir alguém que precisa desabafar.
mas ouvir a sério, sem julgar. Ou perdoar uma ofensa, deixar para lá o ressentimento que só nos faz mal a nós. E ajudar, sem tocar trombetas, sabem? Como diz a máxima, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. São estas as coisas que contam. Vamos então para a nossa última secção, a vida nos dois mundos. Aqui vamos tentar perceber o porquê de muitas das dificuldades que passamos na vida, sempre de acordo com a visão que este livro nos apresenta. E esta é a pergunta que, acho eu, toda a gente já se fez pelo menos uma vez na vida. Se Deus é justo, por que é que sofremos tanto? É uma questão fundamental, e a obra tenta responder a isto, introduzindo a ideia de que a vida não se resume só ao que vemos aqui. A explicação que nos é dada é de que existem diferentes moradas, diferentes mundos. Nós, aqui na Terra, estamos no que é classificado como um mundo inferior. Pensem nisto como uma escola ou talvez um hospital. É um lugar de provas e expiações, onde o mal e a dor são ferramentas para aprendermos. Já os mundos superiores são outra coisa. São a morada dos espíritos já depurados, onde o mal simplesmente não existe, onde reina a luz e a serenidade. Isto muda completamente a forma de olhar para as nossas dificuldades. As aflições deixam de ser vistas como castigos. Passam a ser oportunidades para reparar erros, para progredir. E, segundo a doutrina, são até provas que nós próprios escolhemos antes de reencarnar para podermos avançar. A ideia é trocar a revolta e o "porquê a mim" por uma aceitação mais serena e, acima de tudo, por esperança. E onde é que vamos buscar força para aguentar tudo isto? A resposta que o livro nos dá é a prece. Mas, atenção, não é a prece para pedir que os problemas desapareçam como por magia. É vista como uma elevação da nossa alma a Deus. Uma ponte, uma ligação direta que nos dá a força para as provas e que nos conecta com os nossos protetores espirituais. Então, para que serve rezar segundo esta visão? Para várias coisas. Serve para elevar a alma, para pedir amparo, força e perseverança, mas não para eliminar a prova. Serve para acalmar as nossas paixões, a nossa mente, serve para agradecer as coisas boas que recebemos e serve até para ajudar outros espíritos através do nosso pensamento. É uma ferramenta muito ativa de conexão e de trabalho interior. E com isto, chegamos ao fim da nossa análise. E fica a reflexão, para cada um de nós, independentemente do que acreditamos. De que forma é que estes ensinamentos morais, tão focados na humildade e na caridade, nos podem guiar hoje? Como é que nos podem ajudar a ter uma vida com mais propósito, mais significado? Esta análise foi um trabalho realizado pelo CEL, em Olhão, no ano de 2026.